Neste vídeo eu quero te explicar exatamente o que acontece no seu corpo a partir do momento em que você retirar o açúcar da sua alimentação pelo período de 2 semanas. Quando eu falo açúcar, eu estou falando de todas as formas de açúcar, não só doce, mas também salgado, massas, cereais e muito mais. Para você que não me conhece, meu nome é Patrick Rocha, eu sou fundador da Dr. Rocha, uma empresa de educação em saúde voltada para a saúde de você que é diabético, de você que quer perder peso com saúde e para você também que cuida de alguém que é diabético, enfim, você que quer buscar o que eu chamo de saúde plena. Eu sou criador do programa online Diabetes Controlada, sou também autor do livro Diabetes Controlada, que surgiu deste programa. Ambos já ajudaram dezenas de milhares de diabéticos a tomarem as rédeas da saúde, a controlar naturalmente a diabetes. Seja muito bem-vindo ao meu canal, já vai dando logo um like aqui, ativa o sininho para você receber os vídeos que eu coloco aqui, faço também lives durante a semana, é uma oportunidade que você tem para interagir comigo. O meu lema é: vamos espalhar saúde juntos. Eu criei também uma linha de suplementação natural que tem trazido aí saúde, que tem trazido energia, é o que eu chamo de saúde plena do diabético. Então, dito isso, vamos conversar um pouco sobre esse assunto tão importante que é a retirada do açúcar e como que o seu corpo reage a isso. Como eu costumo dizer, os meus vídeos eles têm conteúdo de extremo valor, então eu sempre peço para você, se você está chegando aqui, compre um caderno, compre uma caneta, para você anotar o que eu tenho aqui para passar para você e depois revisar isso aqui, que vai ser muito importante para o seu aprendizado, porque a educação em saúde, ela traz saúde e ela também salva vidas. Combinado então? Então tá certo, já pegou a caneta, já pegou o seu caderno? Então vamos anotar, vamos começar falando sobre a importância da retirada do açúcar da sua vida. A importância de você tirar o açúcar. E quando eu falo açúcar, você pode pensar assim, tá, você está falando só de doce? Eu te digo que não, eu estou falando também de açúcares salgados. Mas como assim, Rocha? Açúcar salgado, açúcar não é doce? Nem sempre. O pão, por exemplo, o pãozinho, né, o pão integral, uma fatia de pão integral, tem mais açúcar escondido do que uma colher de sopa de açúcar de mesa. Então, nesse ponto você já entende que existem alimentos doces e também alimentos salgados que contêm muito açúcar. Alimentos congelados, por exemplo, são outros. Então, o que eu estou propondo aqui é uma retirada de açúcar de uma forma geral, não apenas de doce, combinado? O que acontece com o seu corpo, então, quando você retira esse excesso de açúcar e começa a adotar no lugar o que eu chamo de alimentação inteligente? Começa a adotar gorduras saudáveis, proteínas de alto valor biológico, fazendo com que o seu corpo deixe de ficar viciado em açúcar o tempo todo, te obrigando aí a comer em 3 horas, de 3 em 3 horas. Essas recomendações que te passam aí fora, comer de 3 em 3 horas, fazer lanchinhos com barra de cereal, esse tipo de recomendação simplesmente alimenta o vício que o seu corpo tem por açúcar. O açúcar ele vicia de várias formas. Ele estimula centros de prazer aqui na região do cérebro, estimula a produção maior de dopamina, de serotonina. Esses neurotransmissores, eles fazem com que você fique relativamente bem, mas só naquele momento. Logo depois, 2, 3 horas, seu corpo pede mais e mais açúcar. Quando você interrompe isso, é muito comum você passar por um período que eu chamo de abstinência. Como qualquer outra droga, o seu corpo vai pedir açúcar. Então fica uma dica aqui para você. Quando você retira o açúcar, retira massas, retira trigo da sua alimentação, nos primeiros dias você pode ter uma dor de cabeça, você pode ter um mal-estar, você pode ter aquela compulsão, você pode até sonhar com os alimentos que você gosta tanto, que você tirou. Mas, se você se hidratar bem, se você conseguir tomar bastante líquido ao longo desses dias e aumentar um pouquinho a ingestão de sal, você pode colocar na salada ali o sal grosso sem problemas, você vai passar por esse período rapidamente. 2, 3, 4 dias, algumas pessoas um pouquinho mais, a média de 3 a 4 dias, que é a abstinência. Seu corpo agora, ele vai ver que não tem mais açúcar e vai acontecer uma coisa muito interessante. Aquela vontade toda por açúcar vai passar. Por quê? Porque os hormônios que fazem com que o açúcar suba, que é o glucagon, e a insulina ela tenta botar o açúcar dentro da célula. Quando ela faz isso, logo
O excesso de açúcar faz com que um hormônio chamado grelina ative o centro da fome, pedindo mais e mais açúcar. Então você vai interromper este circuito pernicioso. Você vai interromper. Agora o seu corpo vai começar a utilizar, agora sim, vai começar a utilizar a gordura do próprio corpo como forma de energia e também dos alimentos que você vai ingerir, que são à base de gorduras saudáveis, de proteínas. Então, fica a lição aqui. Anota isso se você puder. O nosso corpo não precisa de carboidratos complexos e nem de simples para viver. O nosso corpo não precisa de glicose. O nosso corpo é inteligente. O nosso fígado produz a glicose que o nosso corpo precisa, que é uma pequena quantidade por dia. Geralmente ele faz isso pela manhãzinha e ele acaba trazendo o quê? Ele acaba produzindo a quantidade de glicose que o seu cérebro precisa, que alguns outros órgãos precisam também. Então, isso se chama gliconeogênese, a capacidade do fígado em produzir o açúcar que o seu corpo precisa. Outra coisa que vai acontecer, além de você cortar esse apetite por açúcar, a segunda coisa é você vai ficar com menos fome. Você vai ficar mais saciado, seu corpo vai ficar mais nutrido. Por quê? Porque o açúcar é que alimenta o ciclo de fome. Olha que interessante. Para o açúcar não tem fim, não tem limite. Você sempre vai querer mais e mais. Cortou açúcar, você vai passar horas e horas sem nem lembrar do que é comida. Você não vai precisar de se preocupar com isso. Você vai estar saciado. Aliás, a saciedade e a nutrição são dois componentes essenciais para o controle da diabetes e também para o emagrecimento saudável. Você sabia disso? Pois é. Então, terceira coisa maravilhosa que vai acontecer com a sua saúde depois das 2 semanas sem açúcar. Você vai ficar com menos fadiga. Sabe aquela fadiga, aquele cansaço, aquela moleza que você sentia depois das refeições? Quando você comia aquela pratada repleta de arroz, né? Ou aquela quantidade, sei lá, 3, 4 fatias de pizza. Pois é, olha que interessante. Quando você tira isso, você não vai ficar mais com aquele cansaço, aquela indisposição, porque o seu corpo agora está adaptando a uma nova forma de energia, que é a partir das gorduras, e isso te traz muito mais energia de uma forma geral. Você não fica fatigado, você fica mais disposto. Isso é um benefício incrível. Ter menos fadiga. Outro ponto importante, interessante que acontece, principalmente na primeira semana, o peso que você perde na primeira semana, quando você corta açúcar, basicamente não é gordura, basicamente é excesso de líquido que está no seu corpo. É a retenção hídrica que faz com que você perca esse peso inicial. O jogo mesmo do emagrecimento, ou seja, a queima de gordura do seu corpo vai acontecer depois de um certo tempo, muito mais do que uma semana aí, a partir da segunda semana, tá bom? Outra coisa é a melhora da cognição. Quem tira açúcar sente logo, nossa, meu raciocínio está melhor. Eu tenho inúmeros depoimentos disso. Nossa, eu estou pensando mais rápido, eu não estou mais com aquela leseira que eu ficava esquecendo das coisas. As pessoas pensam, né, que a memória, elas têm a maioria das pessoas reclamam de problemas de memória, mas a maior parte disso são duas coisas, a ansiedade e o excesso de açúcar, e uma coisa puxa a outra. Então, você retirou o excesso de açúcar, há uma melhora na cognição, ou seja, no pensamento, no raciocínio lógico, você tem mais foco, você tem mais concentração naquilo que você faz, você aprende com muito mais facilidade. Olha que interessante. Baita benefício, não é verdade? Outra coisa interessante, a pele melhora. É incrível. Como que a pele de uma pessoa que tira açúcar, que tira trigo, em poucas semanas ela fica mais bonita. Ela fica muito, até a cor ela perde aquela palidez e fica uma cor muito mais interessante. Fica também com uma consistência, uma elasticidade muito maior quando você retira o açúcar. E outra coisa é o quê? É a questão, muita gente reclama, né? Muitos alunos meus, que são aí na casa dos 50, 45, 60 anos, eles reclamam muito de rigidez matinal, as juntas ficam rígidas, essa rigidez, ela piora muito com o açúcar. Quando você tira o açúcar, as pessoas se sentem mais flexíveis, falam, nossa, eu levanto pela manhã, não estou mais com aquele joelho travado, ou aquele cotovelo, ombro, tá tudo mais flexível, porque o açúcar, ele enrijece. Ele inflama as articulações, ele inflama as juntas, né, que a gente chama de juntas, as articulações. Então, outros benefícios, além desses que eu falei aqui, que eu quero que você anote cada um para você aprender, são: você vai tirar o seu corpo do modo de acumular gordura, ou seja, esse açúcar que você come direto, ele vira gordura no seu corpo, principalmente essa gordura abdominal, que acaba sendo aí
um grande fator de risco para doenças cardiovasculares, para infarto, para derrame. Você vai ter as enzimas vão estar equilibradas. Aquele excesso de insulina vai diminuir, o glucagon também vai estar controlado, o cortisol vai diminuir. Você vai ter menos inflamação nas artérias, ou seja, menos chance de ter aterosclerose, de entupir as artérias, de ter um derrame, de ter um infarto. Você vai ter uma melhora cerebral da cognição e tem estudos que mostram, olha que interessante, até um aumento na quantidade de neurônios. Ou seja, os neurônios eles reproduzem sim, e para isso acontecer eles precisam de um ambiente sem açúcar. Outra coisa é a limpeza do fígado natural. Aquela gordura no fígado ela acaba. Uma melhora da função dos rins. Olha a quantidade de benefícios que você tem quando você retira o açúcar da sua vida. Em 2 semanas, quando você retira o açúcar, quando você retira trigo, quando você retira excesso de cereais, eu estou falando de tudo que é açúcar, doce e salgado. Ficou claro? Revise cada benefício desse e tome uma atitude em relação à sua vida. Se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, eu vou deixar um link aqui abaixo. Você vai conhecer o meu curso online de Diabetes Controlada. Lá eu explico todos os detalhes. Em 1 mês você vai aprender tudo que você precisa. Tem um grupo fechado no Facebook para tirar todas as suas dúvidas. Você tem guia de compras. Você vai aprender o passo a passo disso aqui, dessa aula. Essa aqui é uma das aulas que eu dou no meu curso online de Diabetes Controlada. E também, se você quiser conhecer a minha linha de suplementação natural, que vai te ajudar a ter muito mais saúde, é só clicar aqui abaixo, você fala direto no WhatsApp com a minha equipe de saúde e bem-estar, ou tem os links também individuais que você pode clicar. Tem toda a segurança aí para você conhecer melhor o meu trabalho. Gostou do vídeo? Deixa seu comentário aqui abaixo. Você sabia de todos esses benefícios? Pois é. Espero que você tenha gostado. Dá um like, se inscreva no canal. Um forte abraço e te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá!